Uma ótima noite a você que acompanha a nossa programação em áudio e vídeo para todo o Brasil. Você deve estar estranhando eu com esse óculos, esse com esse abafador. Pois é, eu tô aqui em Ribeirão Pires, no centro de treinamento tático. Eu vou contar a história para vocês hoje da doutora Raquel Galinatti. Ela é delegada de Polícia Judiciária, vai contar a história por que ela decidiu entrar para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela que também é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia no Estado de São Paulo. Vamos lá? Doutora Raquel Galinatti, tudo bem? Tudo bom, Gabi? É sempre bom conversar com mulheres como você, que fazem a diferença na sociedade. Eu diria que mulheres poderosas. Gabi, eu acho que todas as mulheres são poderosas, você é uma mulher poderosa. Acredito que a gente tem que lutar diariamente por nossa igualdade material e não apenas a nossa igualdade formal. E infelizmente muitas vezes a gente acaba sendo atropelada em relação a isso, né? Você sofre muito preconceito na polícia? Preconceito de forma ostensiva não, mas claro, de forma velada, algo que a gente vê como um machismo institucional existe sim. É uma situação em que não só eu, mas várias mulheres nós percebemos. São situações que muitas vezes as mulheres elas têm uma dificuldade maior de chegar na gestão e na direção das instituições de Estado, principalmente das forças de segurança pública. Então é uma situação em que a gente vê que a gente tem que quebrar o tempo todo barreiras, mas a gente só está acompanhando aquilo que muitas mulheres heróicas fizeram ao longo desse século, para que a gente possa hoje estar como uma jornalista e como uma delegada de polícia aqui. Olha, eu quero que você me conta por que então você decidiu ser delegada de polícia civil, né, polícia judiciária. Na realidade, desde a época da faculdade, eu já tinha aquele flerte com as investigações, no intuito de combater o crime. A início eu queria ser médica legista. E quando eu percebi que o intuito da medicina é salvar vidas e não após a vida você fazer a perícia, né, o exame médico legal, eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que ter alguma profissão além. E aí eu me deparei quando eu assisti com 16 anos aquele filme Questão de Honra, com Tom Cruise e Demi Moore, que fala sobre crimes ali nas corporações de forças armadas e etc. lá nos Estados Unidos. E aí eu falei, não, já sei. Saí do cinema falando, eu vou ser delegada de polícia. Tive uma situação também muito triste na minha família. Minha mãe tem um comércio em Santos. Você é caiçara, então? Não, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro. No Rio, carioca. Niterói, Rio de Janeiro. Meu pai era da Marinha Mercante, então muito novinha, com 1 ano e meio a gente mudou do porto lá de Niterói para o porto de Santos. Meu irmão já nasceu em Santos. E nisso a minha mãe tem um pequeno comércio lá na cidade. O comércio foi vítima de assalto e o meu irmão, infelizmente, ele foi vítima de tiros dos criminosos. Conseguiu se restabelecer, conseguiu não ter nenhuma sequela, mas infelizmente ele foi um milagre, né? Porque o que a gente vê a criminalidade aí, o dia a dia, deixando a sociedade à mercê, realmente subjugada. Isso me deu mais vontade de entrar para a instituição para somar e combater o crime, investigar, proteger a sociedade. Então eu tive aquele ideal já inicial, mas também, claro, vendo a realidade ali, o crime cada vez amedrontando mais a população, aquilo me deu mais força de estudar durante 5 anos até conseguir passar no concurso. Você é polícia há quanto tempo? Eu passei em 2011, mas a nossa nomeação veio em agosto de 2012. Então em agosto agora eu faço 9 anos como delegada de polícia, antes eu era advogada. Como é que foi essa entrada na corporação, na Polícia Civil? Quantas mulheres, né, existem? Você também é diretora presidente do sindicato e diretora da associação, né, de polícia. Sim, a gente ainda tem, predominantemente a carreira masculina, os homens escolhem e optam por ingressar na polícia civil. Na minha academia de polícia, entre 200 delegados em formação, éramos em 17 delegadas em formação, então o número ainda é bem desproporcional. Hoje, em 2021, não chegamos a 17%, a 16% de delegadas de polícia na instituição. Então, realmente existe um número desproporcional na carreira entre homens e mulheres. E eu acredito que profissão não tem sexo, não tem gênero, né? A profissão tem aptidão. Então eu acho que as mulheres têm que sim buscar as suas aptidões, independentemente daquelas carreiras que são já colocadas e
pré-estipuladas como masculinas. E falando em aptidão, você trouxe a gente aqui no Centro de Treinamento Tático, né, na CBC, que fica aqui em Ribeirão Pires, na região do Grande ABC. E eu quero que você mostre um pouquinho pra gente das suas aptidões. Como é que foi pra você? Como é que aprender tudo isso, né, a atirar, que é uma coisa que é tão distante da realidade, mas tem ficado cada vez mais perto. Queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. Sim, na Academia de Polícia a gente aprende, a gente tem bastante, um número muito grande hoje de tiros, né, de aulas de armamento em tiro. A parte teórica, claro, a gente fica quase um mês na Academia de Polícia para poder ter acesso a uma arma real. A gente faz stand virtual, aulas teóricas realmente muito técnicas teóricas com excelentes professores na Academia de Polícia, e aqui eu rendo minhas homenagens a todos os meus professores de polícia de tiro, armamento e tiro da Academia de Polícia, aqui do estado de São Paulo. Após isso, claro, existe a necessidade de treinamento, e aí eu busco de forma particular treinar de forma periódica para que a gente tenha um aprimoramento ali no manuseio das armas. Gasta muito para fazer isso? A gente sabe que é caro, não é barato, caro, mas né? aqui no CTT existe uma fábrica diretoria, também, né? a diretoria do CTT, de forma muito bacana, eles possibilitam que os policiais possam treinar aqui. Então a gente tem uma possibilidade de ter um espaço aberto aqui no centro de treinamento aqui de Ribeirão Pires para que a gente possa treinar. Mas claro, gasta munição, a gente tem que gastar sim. Vou mostrar pra gente? Vamos lá? O que a gente tem aqui? Como é que você aprendeu sobre isso? Não, aqui a gente tem um aparelho realmente muito específico, muito moderno, que ele mede a velocidade do projétil. Dependendo da arma, com várias armas, o projétil passa por aqui e ele mede automaticamente aqui. Olha, tem um dispositivo que ele mede a velocidade do projétil. A gente aqui tem armas, pistolas, a gente tem o fuzil, então a gente treina um pouco de cada armamento. Ali tem uma 12. Então a gente faz um treinamento real. E você atirou a primeira vez com todas essas armas? Não. Existe uma necessidade de você primeiro fazer uma aula teórica. Então, tanto que eu disse que na Academia de Polícia houve aproximadamente um mês de aula teórica. Após isso, você aprende o manuseio de armas de pequeno porte, como revólver e pistola, que é o revólver e a .40 a pistola, realmente. E a 12, que é essa aqui, tá? Aí você sai habilitado da academia só na autorização desses 3 tipos de armamento. Após, você faz pela Academia de Polícia, você faz o TAT 1, que daí é submetralhador e carabina. Também você faz um dia inteiro só de aula teórica para manuseio desses armamentos. E aí você faz o TAT 2. O TAT 2 é para fuzil. Na Academia de Polícia do Estado de São Paulo é muito difícil a gente conseguir o curso específico para a habilitação em fuzil, que é o TAT 2. Eu fiz esse curso aqui no CTT e é o único do Brasil que é autorizado a ser homologado pela Academia de Polícia, ou seja, tem a homologação oficial de fuzil. Tem arma que é de mulher e tem arma que é de homem? Não existe arma de mulher e arma de homem. Todas as armas, se você tiver a técnica, os fundamentos do tiro, você consegue, apesar a minha mão já é uma mão grande, eu tenho uma empunhadura muito grande, mas as mulheres que têm uma mão menor de empunhadura, sabendo realmente se posicionar com a arma, tendo todos os fundamentos do tiro, ela consegue sim acertar às vezes até melhor do que os homens, por causa da precisão e do cuidado ao atirar, porque as pessoas vão muito afoitas, né, no tiro. Pessoas civis comuns podem fazer esses cursos para atirar com fuzil, com pistola? Pode, mas em centros especializados e habilitados para poder ministrar esses cursos. Geralmente aqui, por exemplo? Aqui, por exemplo, tem esse tipo de habilitação, mas há uma necessidade de você ser habilitado de forma escalonada nos calibres dessas armas. Se você inicia com revólver e pistola, 12, carabina submetralhadora, posteriormente fuzil e depois o curso mais avançado, que é o sniper. Agora, Raquel, nesses seus 9 anos como delegada de polícia civil, você já em ação, você já usou esse tipo de arma em alguma operação? Felizmente como eu sou habilitada em fuzil, quando eu estava nas fileiras ali da Grande São Paulo, na cidade de São Paulo, no DECAP, nas minhas incursões eu ia sim com um fuzil no meu corpo.
com a bandoleira toda certinha, mas felizmente eu nunca utilizei nenhum tipo de armamento em incursão de operações policiais, nunca houve a necessidade. Você tem alguma história que você pode contar pra gente? De alguma incursão, de alguma operação? São corriqueiras, nada cinematográficas, nada... Eu percebo que hoje existe uma espetaculização muito grande a respeito das operações. Sobre isso que eu gostaria que você falasse, sobre o espetáculo que tem virado as operações da Polícia Civil na televisão, no YouTube, que aliás tá bombando na mídia essa pauta. Na realidade, eu estou aqui até acompanhada de policiais de alto nível, de grupos de operações especiais, tanto da Polícia Civil como federal. E eles, mais do que eles podem afirmar que as operações são cotidianas e diárias. O que se pega e se divulga são recortes, e muitas vezes esses recortes são bonitos, assim como no Instagram. São recortes que são realmente superdimensionados, colocados de forma espetacular, mas o cotidiano, ele às vezes não é bonito. As operações, elas têm que ter uma cautela muito, muito grande. Muitas vezes os policiais, eles ficam, sim, campana, para poder cumprir as ordens de mandado de busca e apreensão. Há o elemento surpresa também daquele que vai ser, que é o objeto do cumprimento de mandado de busca e apreensão, de prisão. Então realmente existe, sim, eu acho muito bacana que a polícia, ela passe essa imagem positiva. Mas quando a gente exagera e coloca como espetáculos cinematográficos e hollywoodianos, as pessoas acreditam que a polícia seja dessa forma, e muitas vezes uma imagem equivocada pode se passar. O que a gente tem que deixar bem claro, que a polícia é uma instituição de Estado, e quando você pessoaliza essa instituição, você está infringindo o artigo 37 da Constituição Federal, que diz que o princípio da impessoalidade deve imperar sobre as instituições e sobre os cargos. Tem atrapalhado isso, então, esse momento que esses espetáculos, esses filmes, esses vídeos? Eu não acho que atrapalhe, mas eu acho que a população, ela não pode comprar algo como se fosse real. A realidade é muito perigosa, os policiais, eles colocam sua vida em risco diariamente. Tivemos agora, tempos atrás, um policial que foi cumprir um mandado de prisão de um suposto feminicida e foi morto ali na ação, na operação. Os critérios ali que ele foi morto não vêm ao caso, mas a situação é o risco diário que os policiais correm ao cumprir a sua obrigação e o seu trabalho. E você espetaculizar, deixar de forma sensacionalística, muitas vezes você sai da realidade. A realidade é que o policial, ele tem que ter muito cuidado com a sua vida e com a vida ali, tanto das testemunhas e dos inocentes que estão ao redor. Vamos mostrar pra gente como é você operando? Vamos. Doutora, agora vocês vão atirar de fuzil. Só antes, eu queria que a gente tirasse uma dúvida de quem está acompanhando a gente. A gente está de óculos, eu nunca gravo de óculos, né? Mas é porque é necessário. Sim, são os equipamentos de proteção aqui para o estande de tiro, para treinamentos de tiro, tanto o protetor auricular como óculos. No caso, você está com óculos escuro e com o seu protetor auricular ali também embaixo do cabelo. Há essa necessidade. Geralmente, eu prefiro também com roupa, blusa de manga comprida, aqui para proteger o pescoço, porque quando vem o cartucho deflagrado e o estojo não voltar para mim, então é para se proteger realmente. Todos os equipamentos de proteção são necessários e nunca a gente pode dispensar, por mais que a gente treine. Sempre temos que ter, porque um dia que você não usa pode ser o dia que pode dar o acidente. Agora eu quero que você conta pra gente uma particularidade sua. A gente sabe que você é casado com um investigador da Polícia Civil, né? Eu queria que vocês contassem a história de vocês pra gente. Marcelo. Vocês, tudo bem? Bem-vindo. Como é que é casal de polícia? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu antes de eu ser delegada e antes dele ser investigador. A gente se conheceu em um cursinho preparatório para concurso. À época a gente era somente colega, só falávamos oi e tchau no máximo. E aproximadamente uns 8 anos depois a gente se reencontrou numa festa do grupo dele, do Garra. À época era o Palumbo, que estava ali à frente do grupo, e era uma confraternização de final de ano. Em 10 anos foi a primeira vez que a gente trocou mais do que 2 palavras, né, do que oi e tchau. E desde ali a gente não desgrudou mais, casamos em menos de um ano, aliás, em um ano, desde a primeira vez que a gente engatou. Eu vi que ele te dá umas instruções aí sempre, também. Sempre. Aí é perfeito, né, o ideal, ter um marido que sabe
de armamento e tiro para que você possa treinar de forma mais segura ainda, né? Então realmente é muito bom. Fala pra gente, ela tem boa pontaria ou não? É ótima a pontaria dela. Ah, Na verdade, mas aí não precisa é nem falar marido, muita marido, coisa. Aí não vale. Marido não vale, marido não vale. A gente pode mostrar vocês então Vamos, agora? vamos. Tem mais gente aqui com a gente, Tem. a doutora Tânia também A doutora tá aqui com a Tânia gente. tá ali, tem o Sil, os meninos. tem o pessoal. Então vamos lá, bora lá. Tem distância agora pra... Tem, aqui é aquela linha uma linha de 10 metros, aí as linhas elas vão vindo 15, 20, 30, 25, ó, Até ali pra são fugir. 20, 15, 10, 7, 5, toda a distância ali tá demarcada. Agora a gente vai ver o casal atirando juntos, então. Doutora, eu vi vocês treinando aqui, inclusive a doutora Tânia da Polícia Federal também está aqui treinando com vocês, apresentando para quem está nos assistindo, qual é a diferença da Polícia Civil para a Polícia Federal? A Polícia Civil, ela atua em crimes no âmbito estadual. São crimes estaduais, são aqueles crimes famosos que as pessoas vão até as delegacias de polícia e são vítimas normalmente. Já no âmbito da Polícia Federal... nós temos os crimes justamente em que a União Federal e os entes federais, basicamente, né, são vítimas. E nesses casos, então, a Polícia Federal é quem investiga. Então, por exemplo, um crime de moeda falsa, uma organização criminosa relacionada ao narcotráfico internacional ou até internacional, ou, né, por fim, contrabando de caminho. São alguns exemplos ali de crimes federais, lavagem de dinheiro relacionada a esses crimes. Algumas vezes também eles se comunicam. Por exemplo, um crime de moeda falsa, se a moeda for muito grosseira, a falsificação for muito grosseira, fica na competência da Polícia Civil, porque depois caracteriza um estelionato, né? Os crimes, eles transitam. Muitas vezes um crime que no início era um crime de competência da Polícia Civil, posteriormente, no decorrer das investigações, pode ali descobrir ser um crime também da competência da Polícia Federal. Por exemplo, quando a gente teve um caso que eu fiz de tráfico de pessoas, fui até o local e aí, claro, o juiz, depois do inquérito policial remetido ao juiz, ele remeteu à competência da Polícia Federal e as investigações ficaram a cargo da Polícia Federal. Então existe ali a competência mesma de Polícia Judiciária. A atribuição é a mesma, de Polícia Judiciária, o que difere é a competência. Agora já fica aqui então ao vivo o convite para a doutora Tânia participar conosco numa próxima edição e mostrar a Polícia Federal pra gente. A gente, aqui na Guardiã da Notícia, a gente é bem amigo da Polícia Federal, da Polícia Civil também. Bora lá? Olha, nesse segundo bloco, a gente vai conhecer agora a sede do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A doutora Raquel Galinatti vai mostrar tudo pra gente. A gente muda o visual, muda o cenário e conta tudo pra vocês. Vamos lá? Doutora, tudo bem? Tudo bom? Agora tá diferente. Sim, agora eu tô com roupa de trabalho, outra roupa de trabalho, né? Que a gente é bem eclética na polícia. E aqui é o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, é a sede. É a sede do sindicato, que foi fundada em 1989, passou por algumas sedes do sindicato e faz quase 2 anos que a gente está nessa nova sede, reformada e adaptada completamente para melhor receber os delegados de polícia do Estado de São Paulo. Pode entrar? Vamos. Pode. As visitas primeiro. Licença. Você que reformou aqui já na sua presidência? Foi, a gente estava na sede antiga, demorou aproximadamente quase uns 8 meses, né, para ficar para a gente contratar arquiteta, reformar. A estrutura é uma sede própria, foi comprada com toda a contribuição dos delegados de polícia, né, sindicalizados, então essa sede é dos delegados de polícia. Nós criamos uma galeria dos presidentes que passaram aqui no sindicato. Você é a primeira mulher? E em 30 anos eu fui a primeira mulher a ser eleita presidente do sindicato. Aliás, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu sei que você é faixa preta de taekwondo, é isso? Sim. Sou faixa preta de taekwondo, eu sou contramestre de capoeira, sou formada em balé quase formada em balé clássico. Então eu pratiquei bastante esporte, pratico ainda, né? E tudo isso ajuda na sua função como delegada? Também ajudou na
Academia de Polícia? Sim, ajuda naquela parte de você ter um controle emocional, de você ter concentração, de você não desistir diante do primeiro obstáculo. Então as artes marciais, elas têm todas, tem uma filosofia muito fortalecedora para aquela autoconfiança. Não a autoconfiança que as pessoas deturpam, né? Aqueles que querem ser os valentões e provocar as pessoas. Muito pelo contrário, a autoconfiança de você conseguir e persistir até você realizar o seu objetivo. Então é muito bom. Conta pra gente um pouquinho agora o que acontece aqui nesse auditório, né? Sim, a gente inaugurou essa sede em setembro, outubro de 2019. Em outubro de 2019, quando a gente iria completar 30 anos, próximo aos 30 anos do Sindicato dos Delegados. E a gente também iria fazer uma cerimônia para lançamento do livro, que a gente ainda não lançou, a gente já está com os livros, mas vamos fazer uma cerimônia, você já está convidada. E a gente nunca conseguiu receber realmente muitos delegados. No ano de 2019, a gente fez uma reunião, inclusive, com vários deputados da bancada da bala, estaduais, federais, senador, e aí a gente reuniu também as outras entidades de classe representativas dos policiais. Tivemos umas 4 ou 5 reuniões, aí veio a pandemia, claro, nunca mais a gente fez nenhuma reunião. São quantos delegados do estado de São Paulo? Hoje temos 2.581 delegados de polícia aqui no estado de São Paulo. E tem uma defasagem, né? Sim, tínhamos que ter aproximadamente uns 3.600, 3.700 delegados. Pode sentar? Vamos. Agora, doutora, qual que é a função do delegado de polícia judiciária? O que vocês fazem? Qual que é o trabalho de vocês? Gabi, o delegado de polícia, ele é o primeiro garantidor da legalidade da justiça. O que o delegado faz? Ele atua na polícia judiciária para investigar crimes após a prática do ato delitivo. Basicamente, o delegado, ele investiga para buscar a verdade possível dos fatos. Então tem aquele conjunto probatório que é consubstanciado no inquérito policial, que vai dar base a todo o sistema de justiça criminal, que é a fase pré-processual do inquérito policial, para denúncia e para condenação ali daquele que praticou o crime. E vocês aqui no Sindipesp, o que vocês fazem? Qual o suporte que vocês dão para a categoria? O Sindicato dos Delegados de Polícia atua para proteger e defender as prerrogativas da Polícia Civil do Estado de São Paulo e dos delegados de polícia. Muitas vezes, na sua atuação, em sua atuação legal, constitucional, claro, o delegado ele fica vulnerável a possíveis ingerências e não só políticas de todas as esferas. Porque ninguém gosta de de estar sendo indiciado ou de estar sendo responsabilizado até numa fase pré-processual. Então, para preservar essa vulnerabilidade do delegado de polícia, que ele que determina ali o indiciamento, a instauração do inquérito policial, muitas vezes a gente tem que representar, inclusive, outras instituições para que o trabalho do delegado de polícia seja feito de uma forma legal e constitucional. Então a gente preserva, a gente defende as prerrogativas e a atuação do delegado de polícia. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, diferentemente de alguns sindicatos, ele não tem a sua filiação compulsória. Muitas pessoas mudam até a conotação real do sindicato por falarem que o sindicato ele atua ali antes mesmo de ser proibido pela legislação. A contribuição compulsória, que era equivalente a um dia de trabalho do servidor ou do empregador, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo sempre entendeu que isso não era correto e adequado. Então temos hoje aproximadamente 1.800 delegados que são sindicalizados, que contribuem mensalmente, e desta forma a gente tem essa gama de delegados em que casos individuais precisem do respaldo jurídico, o sindicato proporciona, claro, para aquele que está contribuindo mensalmente. A gente atua em situações quando toda instituição, de forma coletiva, ela tem alguns direitos ali imaculados ou tem as suas próprias prerrogativas
violadas. Quando a gente fala de delegados em casos específicos, não é o sindicato como um todo, de forma coletiva, que trabalha na defesa deste delegado. No caso, a gente disponibiliza o nosso corpo jurídico para que tenha uma atuação na defesa, seja essa defesa no âmbito administrativo, criminal, civil, deste delegado. Como é que vocês fazem a análise dos casos aqui? Vocês possuem grupos de trabalho, vocês se reúnem? Agora com a pandemia você disse que não estão utilizando aqui, mas vocês fazem reuniões virtuais, vocês conversam, porque afinal de contas vocês são do estado todo, então não dá para o delegado, sei lá, de Andradina estar aqui, por exemplo, sei lá, toda semana ou uma vez por mês. A pandemia fez com que a gente tivesse modernização na forma de comunicação e desta forma a gente conseguiu também democratizar a comunicação. Colegas que estão em outros lados, em outros extremos do estado, conseguem de forma muito fácil participar agora das nossas reuniões de diretoria de forma virtual, das plataformas virtuais. Até assembleias virtuais documentadas, registradas em cartório, a gente já começou a fazer, claro, porque a gente teve que se adaptar a esse período da pandemia e do isolamento social. E as denúncias, as denúncias vêm muitas vezes elas chegam diretamente para mim. Eu sou muito aberta para falar com todos os colegas. Temos uma diretoria de 20 delegados de polícia que integram a diretoria. E são 3 afastados para exercer a atividade aqui representativa do Sindicato dos Delegados, eu e mais 2 diretores, e temos ali uma atuação, a gente tenta atuar o máximo que a gente pode para abranger a proteção de todo o estado de São Paulo. Agora, conta uma coisa pra gente, durante a sua gestão, teve algum caso assim que ficou marcado? Tiveram vários casos que a gente conseguiu minimizar danos ou até mesmo reverter alguns danos. O caso mais atual foi a vacinação aqui dos policiais civis do estado de São Paulo. A gente viu que o governo federal, que era responsável pelo Plano Nacional de Imunização, não priorizou os policiais, nenhum policial, apesar de estarmos ali o tempo todo trabalhando durante o período da pandemia, expostos à contaminação. O setor que não parou junto com o setor da saúde foi de segurança pública, mas não houve ali uma priorização na vacinação dos policiais. A gente viu, infelizmente, muitos policiais que foram mortos, contaminados pela Covid, e dia 22 de março a gente iniciou um grande movimento nacional. E aqui no estado de São Paulo o movimento ele foi focado sim, a vida do policial importa, a vacinação já, e o governo do estado de São Paulo ele se antecipou, também fez exemplo para todo o país, até mesmo se antecipando em prol dos policiais do estado de São Paulo, não só os policiais civis, policiais militares, inclusive os policiais federais e rodoviários federais, e colocou na agenda a antecipação da vacina antes mesmo do governo federal ter essa iniciativa. Então a gente tem que reconhecer que neste caso a manifestação do sindicato surgiu o efeito e o governador ele atendeu essa demanda, ele viu que foi uma demanda, a nossa manifestação principalmente foi uma manifestação virtual através das redes sociais, durante um dia todo. E o governador do estado de São Paulo, 2 dias depois, anunciou a antecipação da vacinação para os policiais. Então, desta forma, eu vejo que foi um grande acerto do governo do estado de São Paulo. Agora, doutora, o seu mandato vai até quando aqui como presidente? Vai até dezembro de 2022, eu já estou no 2º mandato. E acaba, sim, a minha missão aqui no Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, porque todo ambiente democrático é salutar a alternância de poder. Então, democraticamente, só existe a possibilidade de uma reeleição e eu já estou no 2º mandato. E qual é a sua missão aqui à frente do Sindipesp? Primeira vez que a gente pode aceitar que o governo do Estado de São Paulo atuou de forma correta. Houve a grande manifestação nacional, a vida do policial importa, e o governo do estado de São Paulo se antecipou e iniciou o cronograma de vacinação dos policiais civis no dia 24 de março, antes mesmo do governo federal. E dentro das suas missões, né, aqui à frente do Sindicato dos Delegados de Polícia, o que está, né, que você precisa cumprir até o final do seu mandato? A principal missão do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo é, claro, a valorização do delegado de polícia, dos policiais civis.
A gente vê que nós estamos abandonados há mais de 25 anos, a gente não tem uma readequação salarial, nosso salário está defasado também há mais de 20 anos, temos um déficit de policiais que supera 14 mil policiais e as estruturas, realmente a estrutura para que a Polícia Civil possa trabalhar de acordo com a sua potencialidade, investigando crimes e protegendo a sociedade. Mas os investimentos que o governo do estado fez em armamento? Infelizmente, quando a gente tem 28 mil policiais e são distribuídas 1.000 armas, a gente deixa 27 mil policiais sem armas adequadas. E viaturas? Quando a gente tem um contingente de uma frota necessária de 20 mil viaturas e se distribui 100, claro que essas viaturas não serão distribuídas para quem está ali no front off. E vocês vão continuar então batalhando para que melhore essa infraestrutura da polícia? Sim, a gente gostaria que investimentos reais fossem feitos e não só uma sinalização simbólica. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Então, a gente conheceu um pouquinho do seu lado, né, da Raquel, do que a Raquel fez, por que a Raquel virou delegada de polícia, um exemplo para tantas outras mulheres no nosso país, né, ainda mais uma profissão que é completamente masculinizada. A gente falou disso no primeiro bloco, sobre o machismo, né, que impera dentro da instituição. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem. Seja protagonista da sua vida e do seu próprio destino. Afinal, somente nós iremos decidir o que queremos ser. Obrigada.